E aí foi no final de 2021, ou agosto de 2021, eu comecei a ver algumas coisas de marketing digital. Na verdade, eu já via desde que eu estava em Londres. Porque em Londres, enquanto eu fazia as faxinas, eu tava ouvindo podcast. Eu sempre ouvia. Sim. YouTube, eu era viciada, assim. Eu aprendi inglês também, ouvindo... E lá, tipo, começaram mais os podcasts fortes, assim, né? Sim, lá pro sim. 21 ali. Não era nem podcast, era vídeo mesmo. Não era nem muito podcast, não. Eu me engano, não era nem podcast, era vídeo normal. Foi mais pro começo dos 22 que começou a ter mais, né? Podcast. Sim, podcast foi... não era nem podcast, mas era vídeo. Eu lembro que na época eu via o Joba, não sei se sabe. O Joba de YouTube? 2019 ali, enquanto eu tava arrumando as casas que eu arrumava, eu via muito conteúdo de marketing. Inclusive, cheguei a criar um canal na época. Olha só. No YouTube. E acabou que eu procrastinei, não continuei com esse canal. Cheguei a fazer uns 20 vídeos e abandonei. Mas eu sempre flertava ali com o marketing. Sim. Claro que não sabia da existência do tráfego pago, até porque o tráfego pago foi estourar mesmo em 2021, né? Foi mais forte 2021. depois. E aí, em 2021, eu lembro que eu tava morei, né? Depois que eu voltei de Londres, eu decidi morar 1 ano em Minas. Não fui para Goiás, fui para Minas para ficar próximo da minha irmã, que é a minha irmã mais velha. E dos meus sobrinhos, que eram novinhos, então eu queria ter aquela vivência ali com eles. E fui morar em Araxá, que era uma cidade bem pequena. Fiquei lá 1 ano, enfim. E no final ali... Cidade de Minas mesmo, Araxá? Cidade de Minas Gerais. Sim. E aí, em agosto ali de 2021, eu comecei a ver anúncios de marketing digital e aquele negócio de vender online. E entrei num curso de vender curso, que todo mundo entra, né? Curso... Nessa época era bem comum. Mas eu não me arrependo, agradeço. Inclusive, eu tenho um e-mail até hoje dessa compra, porque foi ali que começou tudo, né? Eu assisti, acho que uns 2 vídeos, 2 aulas. Sim. Porque eu vi que era um esquema de pirâmide ali e não continuei. Mas dali, aí eu comecei a pesquisar mesmo por eu mesma ali no YouTube. Sim. Aí eu vi rumores de Google Ads. Aí eu falei, que legal e tal. Nossa, é só fazer um anúncio e deixar. Comecei a ver vídeos aleatórios. Foi até a Gabi Cervantes, foi um dos primeiros vídeos que eu vi. Foi ela. Cheguei a subir campanha do vídeo dela, subir campanha, tudo. Em relação ao Google Ads, foi com o vídeo dela. Foi ela que viralizou. Foi ela que começou ali naquela época. Até um pouquinho antes do Caio, né? Sim, não, bem antes do Caio, bem antes do Caio. Caio. E cheguei a fazer campanha ali com ela, mas assim, aí fiz a campanha e tal. Aí, pesquisando conteúdo, eu achei a Miriam Nogueira, que eu acho que muita gente conhece. Sim. Eu falo que foi ela que deu abertura ali, foi dali que eu conheci o Caio. E a Miriam indicou o Caio e eu me identifiquei muito com o Caio, comecei a acompanhar os conteúdos dele, comprei o curso. E ali eu comecei minha trajetória com o Google Ads. Isso em 2022 já? Eu comprei o curso na Black Friday de 2021. Que eu entrei na Black Friday do Caio, mas eu olha que interessante, eu fiz a minha primeira venda antes de entrar no curso. Eu fiz a minha primeira venda só com conteúdo gratuito ali da Gabi Cervantes. Até que tive sorte no começo, porque eu não fiquei negativa, assim, eu demorei muito. Eu fui ficar negativa só quando eu fui pra gringa. Então, nesse período, eu vendia até bem, assim. Mas eu não tinha aquela visão que eu ia viver daquilo. Eu nunca imaginava que eu ia viver daquilo. Nunca, eu não tinha essa cabeça na época. Então, eu tava no meu emprego ainda, mas eu tava vendendo. Cheguei a usar CPA naquela época, sem ter a mínima noção do que era isso. Confunde com o CPC, tá ligado? Coloca CPA. E vendia muito, assim, era incrível, assim, eu vendia muito. O Google dava aquela dica dele lá de aplicar, eu ia lá aplicar, sabe? O que eu vou fazer? Recomendação. Coloque 10 mil por dia, eu aplicava. Aí voltei pra Goiânia, decidi voltar pra Goiás. Tinha saído do emprego. E assim, só que eu tive eu falo que foi um amadurecimento, também um crescimento e também um pouco de inconstância. Eu acho que foi muito meu mental também que influenciou nisso. Porque como eu sempre morei sozinha, tinha que me virar, então precisava sentir uma certa estabilidade, que não existe, mas tinha que ter uma fonte de renda fixa ali para que eu conseguisse minimamente ter uma mente saudável para continuar no digital. Perfeito. Então, acabei voltando para Goiânia, arrumei outro trabalho, eu desfoquei completamente. Tava dando certo o Google Ads. Aí foi aquela coisa de querer abraçar o mundo. Aí veio um amigo falando sobre criptomoedas na época, que ele tava fazendo muito dinheiro. Era um amigo de muitos anos, uma pessoa que eu confiava. E eu tinha um bom dinheiro guardado também, que ainda era, que eu trouxe de Londres, e resolvi começar nesse lance de criptomoedas.
E assim, foi um arrependimento, porque eu tava dando certo no Google. Se eu tivesse pegado esse dinheiro aplicado no Google... exato. Eu teria investir no que tá dando certo. outro resultado. Eu teria feito meus 10 mil já ali naquele momento. E aí, pulando de galho em galho, entrei nas criptos e assim, me empolguei, peguei todo o meu dinheiro. E colocou tudo. Uma coisa interessante que eu ouvi você falando em relação a... eu nunca, sonhei em mudar de vida, né? Com isso no geral, e ficar rico e tudo mais. Sim. E eu acho que isso é muito normal, no geral, pra todo mundo, né? Porque, cara, você perguntar pra um cara que hoje é multimilionário, que alcançou um grande nível... Você pergunta pro cara, você pensava em morar na mansão de 1.000 metros quadrados quando você começou? Não. O cara fala, mano, eu só queria sair do meu trabalho, entendeu? E fazer 5 mil uma renda extra. Por mês, exatamente. Então, assim, é muito nessa questão, né? E a sua crença de capacidade, ela aumenta com o tempo. Então, no início, tem uma crença de capacidade de, nossa, eu consigo fazer 2 mil. Aí você começa a lapidar a sua mente, você fala, cara, na verdade, não. Na verdade, eu consigo alcançar aquilo que eu quiser e eu não tenho que me perguntar se eu vou conseguir alcançar. Eu tenho que me perguntar se eu tô disposto a me preparar pra chegar lá. Então, tipo assim, é difícil correr a maratona? A questão que você tem que se perguntar é a seguinte, não tem que saber se eu vou correr a maratona. A minha pergunta é, eu vou ter cunhão pra me preparar, pra todo dia treinar 2, 3 horas de corrida pra eu chegar lá e correr uma maratona? Exatamente. Se eu tiver cunhão pra me preparar, correr a maratona é mais fácil, Exatamente. Porque eu fiquei 1 ano treinando, velho, entendeu? Exatamente. Então é muito essa questão de, você tá disposto a se preparar, né? E eu acho que isso é muito comum também. A gente não começa falando, nossa, eu vou morar em Jurerê, Ninguém pensa no final, né? Ninguém pensa no último estágio que eu vou chegar. E nem é bom que pense, né, cara? Senão você tá sendo muito baixo, né? Sim. Você começa... Aí depois você fala, não, eu posso ter mais do que eu achei que era mais ainda, né? E é até legal, porque eu acho que são fases no marketing. Que a primeira fase é você entra num curso e descobre que existe um mundo. Segunda fase, faz a primeira venda. Aí você já... Nossa, isso aqui funciona. Mas para você aumentar o seu nível de ver que você pode viver aquilo, você tem que entrar num ambiente. Aí é onde entra total o ambiente. Aí foi quando eu fui na primeira imersão. Também estava num outro trabalho. Assim, nesse meio tempo, eu sempre trabalhava. Eu fui realmente largar o viver 100% do digital foi ano passado, em janeiro de 2024. Foi onde eu parei tudo. Aí foi um acontecimento também que teve no último trabalho que me motivou a isso. Mas nesse meio período, eu nunca estava 100% no digital. Então, eu ia e voltava. Sabe? Sim. Eu ia e voltava. Não porque eu não acreditava, porque eu já estava nos ambientes. Eu participei de 2023 para cá, eu fui em todas as imersões do Caio. Sim. Fora outras também de autoconhecimento que eu participei também. Então, sempre estava lendo livro muito também. Então, eu sempre estava dentro desse mundo. Só que eu sempre... Parece que eu me sabotava também, porque no fundo, eu me sentia insegura de colocar todas as fichas ali. E eu precisava ter uma estabilidade ali, pelo menos para pagar as contas. Enfim, eu tava insegura. Morava sozinha também. De acreditar que aquilo ia... Que eu ia ter que eu ia conseguir me virar com aquilo. Perfeito.